por favor. E aí eu vou disponibilizar depois, tá, Ana? No painel da disciplina. Pode Tá ser? bom, vou colocar aqui agora. Obrigado. Gente, eu vou falar um pouco para vocês de como funciona a estrutura de uma organização de sinofilia. Existe um órgão internacional que é a Federação Sinológica Internacional. Essa Federação Sinológica Internacional, ela tem países membros. Pois bem, os países membros envolvidos, eles entram em concordância de acatar o que é determinado pela sinofilia no mundo inteiro. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Federação Sinológica Internacional, ela está associada a diferentes clubes no mundo inteiro. E a Federação Sinológica agrupa países do mundo inteiro. O Brasil, ele faz parte desse grupo de países vinculados à Federação Sinológica Internacional. Pois bem, então, se eu pretendo começar a criar cães da raça Rottweiler, que é um cão de origem alemã, eu vou me condicionar, estando filiado à Confederação do Brasil Kennel Club, eu vou me condicionar às normas da Federação Sinológica Internacional. Há um tempo atrás, influenciado por diferentes características e circunstâncias, o clube alemão de criadores da raça Rottweiler, que é considerado e respeitado como um importante clube, porque é o país de origem da raça, é um clube muito antigo, falou assim: nós não vamos mais amputar a cauda dos Rottweilers. E isso vai ser uma obrigatoriedade aqui na Alemanha aos criadores que estejam associados ao clube alemão. Isso foi acatado na Federação Sinológica de Sinofilia e passou a ser recomendado que os países vinculados assim o fizessem. Pouco tempo depois, a Confederação Brasileira de Sinofilia acatou a recomendação da Federação Sinológica Internacional e deu um prazo, falou assim: a partir de agora, cães nascidos no ano tal, se entrar em pista de exposição com a cauda amputada, ela deverá estar acompanhado de um atestado veterinário justificando a amputação por critérios de saúde e bem-estar do cão. Por exemplo, o cão estava com um tumor e a gente amputou. Obrigado, Ana. A Ana colocou aí no chat, pessoal. A gente amputou a cauda desse cão porque ele teve um problema de tumor e por isso que ele está entrando sem a cauda. O juiz, ele acata e aceita esse atestado e avalia o cão. Se não tiver isso e o cão entrar com a amputação, com a cauda amputada, ele é retirado de pista e não é avaliado pelo juiz. Então, voltando, a gente tem a Federação Sinológica Internacional, a Confederação Brasileira, Confederação do Brasil Kennel Clube, e dentro da Confederação do Brasil Kennel Clube, nós temos diversos clubes regionais, não são nem estaduais, regionais, em que existem basicamente 2 ou 3 critérios de formação de um clube de criadores de cães. Você pode formar um clube de criadores de cães em função da raça, Associação Brasileira de Criadores de Pastor Alemão, tá? A gente pode criar um clube em função, por exemplo, da região, Kennel Clube da Grande Belo Horizonte, tá? A gente pode criar um clube em função da utilização desse animal. Por exemplo, Clube Brasileiro do Border Collie de Pastoreio. O Border Collie é uma raça de cão, foi desenvolvida para trabalho. Hoje a gente tem muitos cães de companhia,
Mas o Brasil hoje, ele tem um núcleo de criação muito forte de cães que tem uma linhagem, uma seleção para trabalhar com rebanhos bovinos, ovinos, caprinos, ok? Então, você tem um clube de criadores de Border Collie para trabalho. Esses clubes são vinculados à Confederação Brasileira de Sinofilia, que, por sua vez, é vinculada à Federação Sinológica Internacional. Este é o único recurso para se criar e manter um clube? Não. A gente tem clubes de criadores que são chamados independentes, que não estão vinculados à Federação Sinológica, portanto, não são vinculados à CBKC. Por exemplo, você tem um clube chama Sobrace, S-O-B-R-A-C-I. O Sobrace é um clube de criadores não vinculados à Federação Sinológica Internacional. Você tem um clube de criadores de uma raça, que é uma raça que chama Dog Brasileiro, é um cão de guarda, tá? Você tem um clube de criadores de Dog Brasileiro, que eles têm um controle muito bom sobre o processo de registro e avaliação de temperamento, é um cão para guarda e proteção, mas eles não estão vinculados à Federação Sinológica Internacional. O que eu quero dizer com isso é que não é só a Federação Sinológica Internacional que administra e coordena clubes de criadores, tá ok? Você pode ter um cão que ele tem pedigree, mas o pedigree, ele não é um pedigree emitido pela Federação... Peraí, gente, deixa eu só consertar um negócio. Que ele não é emitido pela Federação Sinológica Internacional. Deixa eu me ajustar aqui onde eu estou. Um espaço aqui que eu posso... Como que é? Na hora que eu tava vindo mexer. Aqui? Não, pode ficar, Marcos. Você começou errado. Só um minutinho, pessoal. Então, existe um clube de criadores, pessoal, que não estão vinculados à CBKC, Confederação do Brasil, que é no clube, e que tem uma estrutura de organização muito boa. O Clube do Dog Brasileiro é um desses exemplos. Existia um clube de criadores que até ano passado não era reconhecido pela Federação Sinológica, e esse ano é uma raça brasileira que passou a ter um reconhecimento internacional, que chama Rastreador Brasileiro. Eu vou mostrar para vocês. É um clube de criadores muito bem organizado, que tem um controle muito bom da genealogia dos seus animais, faz trabalhos muito bons de treinamento e seleção para cães de faro e rastreio. É um clube que vem aumentando o número de exemplares dessa raça em canis militares e de corpo de bombeiro. Então, os criadores, eles doam filhotinhos para serem treinados. Esses filhotinhos têm tido uma resposta muito positiva por parte desses criadores profissionais, tá ok? Então, é isso. É preciso que você entenda que nem todo o clube de criadores começa vinculado à CBKC. Por que eu estou falando isso? A gente vai falar ao longo do nosso curso de várias raças caninas, né? São cães que têm um controle genealógico, são cães que têm um padrão, geralmente determinado pelo país de origem, um padrão do que é um padrão de conformação. Mas isso não significa que um cão que não tenha pedigree ou um cão sem raça definida deva ser desconsiderado, validado ou valorizado por nós, tá? A gente tem tido cada vez mais um movimento
muito forte na sociedade civil, valorizando esses animais. Alguns processos até questionáveis, né? Eu não sei se vocês sabem, essa semana uma atriz global, ela está naquela dança dos famosos, né? Ela comprou um cachorrinho de raça, um Golden. O Golden, que ela comprou, ela postou lá, ela foi muito criticada nas redes sociais dela, porque ela comprou um cão e não que ela adotou um cão. Entendeu? Isso é muito questionável, né, pessoal? Isso é algo que a gente precisa pensar e discutir, porque não existe obrigatoriedade, na minha opinião, nem de adotar, nem de comprar um cão de raça. Mas a gente precisa dar liberdade às pessoas a fazerem escolhas responsáveis, quaisquer que sejam essas escolhas, tá ok? Então, se você quer ter um cão de raça, você está procurando um cão que tem uma morfologia que te interessa, que tem um temperamento que te interessa, que tem características físicas e psicológicas que poderão possibilitar você ter um animal que não lhe traga nenhum tipo de surpresa desagradável. Então, se você quer, inclusive, ter um cão para algumas funções profissionais, você precisa de não só de raças, mas de linhagens. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que é um produtor rural de caprinos ou de ovinos, e você quer ter um cão pastor na sua casa, na sua propriedade, é muito difícil você conseguir, no mesmo intervalo de tempo, o resultado que você consegue com raças selecionadas para essa função. Se você quer um cão de guarda para cuidar da sua casa, da sua família, enfim, é muito difícil você conseguir esse mesmo potencial, essa mesma capacidade de raças selecionadas para guarda quando comparado a um cão que, de repente, não teve esse critério de seleção no desenvolvimento daquele indivíduo, tá ok? Eu não estou dizendo com isso, pessoal, que um é melhor, que um é pior. Cada um tem a sua escolha pelos mais diferentes motivos e natureza, né? Eu não estou aqui questionando. O que eu estou questionando, o que eu discordo, o que eu não concordo, é passar para as pessoas a obrigatoriedade de resolver um problema muito maior. Porque hoje a questão da posse responsável é algo que vai para além disso. Nesse momento, vários criadores de cães de raça que têm seus cães criados de forma muito bem cuidada, preservam as raças, alguns estão passando por problemas nas redes sociais, porque existem movimentos de órgãos de grupos digitais que vêm prejudicando a manutenção desses sites nas redes sociais. Então, o indivíduo passa, inclusive, a perder o direito que ele tem de manifestar a sua ideia quando ele começa a incomodar, né? E eu estou falando isso, pessoal, eu dou aula sobre raças, né? Já tive várias raças. Nesse momento, eu tenho 2 cães na minha casa, que são cães que eu achei na rua. Eu peguei. Tenho 3 gatos, dos quais 2 eu achei na rua, um eu ganhei, um gato de raça. Então, assim, eu adoro cão de raça e não excluo da minha vida a presença de um cão sem raça definida que eu achei na rua, tá ok? Então, isso é para a gente pensar e discutir, inclusive no âmbito profissional. Como que o profissional da medicina veterinária deve se colocar e se comportar diante de temas dessa natureza. A gente pode continuar essa discussão aí ao longo das nossas aulas, tá? Mas eu só estou deixando bem claro para vocês que quando eu apresento o conteúdo do nosso curso, eu foco em apresentar raças caninas, as chamadas raças puras, para colaborar com a sua formação profissional
e para que você forme a sua opinião, tá? Porque é muito ruim, pessoal, você, por exemplo, e hoje isso pode ter consequências jurídicas, você indicar para a pessoa, ela adota um cão, ou ela pega um cão sem raça definida, que ela não consiga fazer uma boa avaliação do temperamento desse animal. Normalmente, quem faz a avaliação do temperamento desses animais são pessoas que convivem com os cães, mas que não têm uma informação técnica, como um veterinário, um zootecnista ou um adestrador. E aí a pessoa leva o bichinho e, nossa senhora, acontece um acidente, o cachorro agride a criança da casa. Olha que situação. Ah, isso não acontece? Acontece. Acontece sim. Então você precisa tomar muito cuidado. É por esse motivo que eu já vi esse tipo de coisa acontecendo, por esse motivo que quando alguém me procura, né, para eu orientar e indicar uma determinada raça canina, e eu vejo lá o perfil, né, tem um idoso, tem criança, tem pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Eu nunca indico um cão sem raça definida. Eu indico um cão que eu sei que aquela raça vai ter uma integração com o temperamento da rotina daquela pessoa. Desculpe. Deixa eu só colocar ele no silencioso. Então é isso, tá ok? Voltando ao nosso tema. Voltando, então a gente tem a Federação Sinológica Internacional, a Confederação do Brasil Kennel Clube. No nosso caso aqui da cidade de Belo Horizonte tem o Kennel Clube da Grande Belo Horizonte. Mas eu poderia estar associado, por exemplo, a Clube Brasileiro do Rastreador Brasileiro, que até ano passado era um clube que ele era um meio termo, ele era uma raça que estava em processo de reconhecimento, então ele já tinha a ciência da CBKC, Confederação do Brasil Kennel Clube, já tinha ciência dessa raça, isso foi levado para o Federação Sinológica Internacional, tem uma série de critérios e eles concluíram que o rastreador brasileiro é uma raça única, tá? Então, tá bom. Dentro da Federação Sinológica Internacional, pessoal, nós temos 11 grupos que dividem os cães. Grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e grupo 11. Cada grupo, ele divide as raças caninas em funções ou morfologia. Por exemplo, você tem cão do grupo dos cães pastores e boiadeiros, exceto o boiadeiro suíço. É o nome do grupo, pastores e boiadeiros. Você tem o grupo, entenderam? Então você tem grupo cães primitivos, grupo cães de luxo, grupo galgos. Os galgos, por exemplo, é um grupo que é dividido por morfologia. São aqueles cães de corrida que tem um tórax bem avolumado, uma quantidade muito pequena de gordura corporal. São cães que têm uma capacidade visual muito grande, entenderam? Então, a gente vai ver ao longo das próximas aulas cada um desses 10 cursos. Então, a gente vai começar a falar do grupo 1 até o grupo 11. O grupo 11 é o chamado grupo de raças não reconhecidas pela federação. Ano passado, o rastreador brasileiro estava no grupo 11 e ele saiu do grupo 11 e entrou para um grupo de raças reconhecidas. Eu vou mostrar para vocês ao longo do curso. Tem uma raça do grupo 11 que vocês certamente conhecem, já viram, e que passa por esse processo, né, que está nesse momento aí de reconhecimento. É o American Pitbull Terrier, chamado de Pitbull. O American Pitbull Terrier é um cão da raça do grupo 11. Você já tem criadores, né, muito bem focados. Eu estou falando do American Pitbull Terrier porque nesse momento a gente tem 3 grandes, eu diria, linhagens, mas que alguns já considerariam raça. Então, eu tenho um grupo de American Pitbull Terrier, eu vou pôr algumas fotos para vocês no mural depois. Eu tenho um grupo de criadores de Pitbull que chama
a família antiga, Old Family, os cães mais, digamos, raiz. Você tem um pitbull chamado pitbull moderno. E nesse momento, vocês alguns já devem ter visto falar dos American Bully. O American Bully é um cão que está saindo do pitbull moderno, está sendo acasalado aí com outras raças, mas ele já está criando uma raça própria, né? Com 3 variedades: American Bully grande, American Bully padrão e American Bully pequenininho, micro. Mas, enfim, é um momento que está acontecendo de uma modificação de uma raça. A gente está vivendo nesse momento isso. Isso é importante, pessoal, porque nesse momento está tendo um movimento internacional de pessoas que acreditam que esses cães de raça pura, com o processo de seleção desses animais, a gente começou a selecionar também problemas de natureza genética ou hereditária. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, é muito comum entre cães da raça Rottweiler problema de displasia coxofemoral, que é um problema de articulação do osso do fêmur na bacia. Então, o que algumas pessoas têm tido um movimento? Pegam cães e acasalam raças diferentes para chamar os tais Bandog. O que é o Bandog? É um cão. Bandog é um cão que eu utilizo algumas raças para produzir um animal de forma consciente, de forma a encontrar naquele cão uma estrutura, um temperamento, uma conformação e uma qualidade de saúde genética hereditária para os meus objetivos. Eu vou dar um exemplo para vocês do que está acontecendo nesse momento também. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, há uns anos para cá, a gente começou a ter a invasão de uma espécie exótica, que é o javali. Alguns desses animais, não só no Brasil, como em outros países da América, como a Argentina, esses animais saíram dos cativeiros, começaram a ir para áreas de floresta, área rural, e começaram a se reproduzir. Essa reprodução desses animais, tanto com animais da mesma espécie, como suínos domésticos, produzindo o chamado Java porco, começou a trazer problemas de natureza sanitária, como, por exemplo, a maior predisposição ao surgimento de casos de raiva no Brasil, porque esses animais servem de repasto para morcegos hematófagos, que aumentam as suas colônias e aumenta a predisposição do vírus da raiva. Eles começaram a destruir pequenas lavouras, em especial, e começou a aparecer casos de acidente mesmo, desses animais se encontrarem com pessoas em área rural e atacar essas pessoas. Diante desse cenário, o governo do Brasil começou a autorizar a caça desses animais. Então, o Brasil hoje é um país onde a caça do javali ou do java-porco, os porcos acelvajados, ela é permitida por lei. Existe uma série de critérios, que eu não vou entrar em detalhe aqui, enfim. Inclusive formas de se abater esse animal. Os animais que são abatidos, em Minas Gerais, por exemplo, tem um programa que essas pessoas enviam material como sangue, tecidos, para monitoramento de doença nesses animais. E aí, as pessoas começaram a fazer diferentes formas de caça. Uma da forma de caçar esse animal é o chamada caça de agarre. As pessoas vão com cães, basicamente 2 grupos de cães farejadores para encontrar os animais, e num segundo momento, num momento de perseguição, existem cães como o pitbull, o dogo argentino, que são os cães que vão conter esses animais para que os caçadores cheguem, façam o abate desses animais. As pessoas começaram a perceber que o dogo argentino puro estava tendo dificuldade de acompanhar o grupo. E aí eles começaram a acasalar o dogo argentino com o Greyhound, que é um cão de raça, para corrida. E aí surgiu
Eles chamam esse cão de dogal, dogo com galgo, dogal. O dogal é um cão que tem potência para correr e ele tem mais força do que os cães que fazem o farejo. E tem um comércio mesmo desses criadores. Então, existe hoje no mundo inteiro pessoas que estão interessadas em fazer acasalamentos e de raças diferentes para produzir animais principalmente mais saudáveis, tá ok? Ainda que não seja recomendado, isso também, ainda que não seja recomendado, isso também não é proibido, é difícil proibir. Então, quando você vai, por exemplo, na Alemanha, as pessoas não entendem por que tem pessoas que vão querer pegar um pastor alemão que é oriundo de uma linhagem de 60, 80 anos ou mais e misturar esse cão com outra raça. Mas esse movimento, eu preciso falar para vocês que ele está acontecendo e que tem pessoas envolvidas com esse tipo de movimento aqui no Brasil também, de promover a produção desses chamados Bandogs, tá? Pois bem, o American Pitbull, como eu estava falando, ele é um cão do grupo 11 da Confederação Brasileira de Sinofilia e da Federação Sinológica Internacional, e ele ainda não alcançou um reconhecimento internacional como raça, porque pelas circunstâncias de criadores e tutores que têm esses cães, são pessoas que não têm interesse em buscar esse tipo de reconhecimento. Então, se você for conversar, por exemplo, com um criador de cão das linhagens antigas do Pitbull, ele tem um clube americano que coordena e organiza os criadores há décadas. Então, ele vai preferir se vincular a esse clube do que ao CBKC, a Federação Sinológica Internacional. Ou seja, pela própria natureza da raça, você vai ter a formação de grupos de criadores que podem ou não estar vinculados à Federação Sinológica Internacional. Por isso a gente tem que ter essa visão bem clara de como que as coisas funcionam. E outra coisa que a gente tem que pensar também, que assim como existe a Federação Sinológica Internacional, existem outras federações sinológicas com maior ou menor prestígio em função do interesse do criador e da raça que ele cria. Por exemplo, se você quiser criar cães da raça Yorkshire Terrier, é pouco provável que você encontre cães de qualidade e criadores de prestígio fora do grupo da CBKC. Porque a natureza das pessoas que criam o Yorkshire, eles não são, esses criadores, esses tutores, não são pessoas que estão desvinculadas da Federação Sinológica Internacional. Tá bom? Eu vou apresentar algumas coisas aqui para vocês agora, mas antes de apresentar minha tela, alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Joinha aí? Tá tranquilo, filho. Tranquilo. Então tá bom. Deixa eu apresentar aqui agora um material para vocês que já está disponível lá no nosso. Eu queria mostrar para vocês, eu coloquei isso agora, né? Um pouco antes da aula. Eu queria mostrar para vocês algumas coisas. A gente tem diferentes, como eu falei, diferentes metodologias e critérios para as exposições caninas. A gente vai focar muito aqui nas exposições de beleza e conformação. Mas existem também as chamadas exposições de função. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um vídeo de uma prova na Alemanha em que os cães da raça Rottweiler, para receber autorização, inclusive para reprodução, eles precisam demonstrar a competência como cães de guarda. Então, o que acontece? Existe um roteiro pré-estabelecido em que o condutor ou adestrador, ele deve fazer, aí vocês estão vendo, né, ó, ele deve fazer algumas
ações, ele deve dar. Lá atrás está o juiz avaliando, ó. O juiz está avaliando como que o cachorro responde ao adestrador, tá vendo? Tá, ó, o juiz lá. Ó. Então, tudo isso que esse cara aí está fazendo, isso aí é um roteiro previamente estabelecido que ele tem que cumprir, ó. Então, esse é um tipo de exposição chamado exposição de função ou prova funcional. O que ele está fazendo é mostrar que o cão ele tem características emocionais, né? Ele tem um padrão que permite a ele desenvolver função como um cão de guarda. Eu vou adiantar, porque ó, depois vocês assistem, eu vou tentar adiantar um pouco aqui, para vocês verem. Em um determinado momento, ele vai dar, por exemplo, ordem para atacar uma pessoa, comando, ó. Tá? E aí ele interrompe a ação. Aqui é um outro momento em que ele mandou o cachorro procurar uma pessoa e o cachorro não faz nada porque, olha lá, mais obediente do que os meninos aqui da rua, tá vendo? Os meninos aqui da minha rua, se mandar eles parar assim rapidinho, ó, para, tá? Não para não. Ó, pra você ver. Brincadeira, né, pessoal? Tem a sorte de morar numa rua que os meninos ainda brincam na rua. Agora ele, olha lá, ó. Ó o bandido. Pegou, aí. Pegou. E tudo que o cão tá fazendo, pessoal, tá sendo avaliado pelo juiz. Agora eu vou mostrar outro vídeo para vocês também de uma prova chamada de prova funcional. Aqui, agora, é uma outra função. Então, muitos desses clubes de criadores, eles não querem saber se o cachorro é branco e preto, vermelho e branco, ele quer saber qual que é o potencial que esse cão tem de conduzir um rebanho e tá sendo tudo dado comando para o cachorro, tá? Ó, ele espanta o bicho de propósito, aí ele vai lá agrupar o bicho de novo. Ó. Então, esse aí, pessoal, é um Border Collie de trabalho. Quem cria um cão com essa linhagem de função, ele tem um objetivo bem diferente do que uma pessoa que cria um Border Collie, por exemplo, para beleza, tá? Para estrutura. Vamos ver agora uma outra prova que também é um tipo de exposição. Essa exposição é a que eu falei com vocês em Westminster. Agora nós estamos vendo um Border Collie que ele foi criado e selecionado para estrutura de beleza. Então, é bem provável que esse cachorro, ainda que tenha algum instinto, ele não tem as mesmas competências, por exemplo, do cão anterior para pastoreio. Olha como que ele é diferente. Percebe a diferença? Esse cachorro é diferente. Eles já estão selecionando, inclusive, cães que são mais calmos, mais tranquilos para se viver em ambiente urbano. Porque um cão como aquele que vocês viram anteriormente é um cão que é muito agitado. E aqui, olha, eu queria chamar atenção para isso. Prestem atenção nessa cena, porque ela está mostrando diferentes raças de um mesmo grupo, os cães pastores. Então, os cães pastores e boiadeiros, né, ali, exceto o boiadeiro suíço. Então, vocês estão vendo aqui, olha, vários cães de diferentes raças
E o tiozinho ali avaliando quais são os cães que estão passando para a próxima fase, tá? Pessoal, essa é uma prova de estrutura. E aí você vai fazer, mas como que cães tão diferentes podem competir? É o seguinte, pessoal, cada um desses cães que vocês estão vendo, eles têm um padrão da raça, tá? Olha lá, ele retirou os outros, esses aí foram para final do grupo, ó. Todos os outros que se afastaram da arena são cães que não passaram para a próxima etapa, conforme esse senhor aí entendeu. Ele selecionou os melhores de cada raça. Mas como que você faz um julgamento de raças que são tão diferentes? Ele não está comparando uma raça com a outra, pessoal. Cada uma dessas raças que vocês estão vendo, Border Collie, aí logo em seguida, ó, Border Collie, esse preto e branco, depois tem o Bouvier de Flandres, que é esse que está passando aqui agora, aí o Beard, aí o Welsh Corgi, o Collie, depois estava passando ali o Old English Sheepdog, e eu já me perdi, tem Old English Sheepdog, um pastor de Shetland, e um Welsh Corgi Rainbow. Ganhou ali, ó. Esse cachorro passou mais uma etapa, tá vendo? Ele tá só afunilando. Ó, outro. O meu vira-lata é igual aquele ali, só que vermelho. Aí, ó, agora ele selecionou os 4 melhores do grupo. Você tá vendo ali no centro da arena tem uma câmera, ó. E aí eles estavam esse ano, eles estavam mostrando isso ao vivo. Agora ele vai escolher o melhor cão do grupo. Ganhou. Peraí, Marco, como que esse cara ganha com tanto cachorro diferente? A raça Border Collie, que é de origem Inglaterra, Escócia, ele tem um padrão pré-estabelecido. Esse padrão mostra o que é um cão ideal, tá bom? E no compreender desse juiz, esse cachorro é o que mais se aproximou do padrão da raça dele. Ok, pessoal? Então, você tem cada raça o seu padrão e assim ele consegue fazer a chamada exposição de várias raças, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ô professor, Oi. entre esses, tipo, finalistas de cada raça, aí vai ter uma seleção entre os cães da mesma raça para escolher o melhor, para depois, Muito bom. para depois Pois ir para é, essa fase? muito boa a sua pergunta. O que acontece? Cada, cada grupo tem as suas raças. Então, você tem do grupo, Pedro, né, Pedro? Isso. Dentro do grupo, Pedro, nós vamos ver as raças, tá? Então, para ele chegar ali, ele tem que ter feito uma exposição entre cães da mesma raça. Então, aquele Border Collie, ele fez uma avaliação. Ele foi julgado por cães de raça Border Collie, primeiro da mesma faixa etária, e depois ele passou por machos, se for macho, por exemplo, ele passa e é selecionado entre o melhor macho e depois entra a melhor fêmea. Depois pega o melhor macho e a melhor fêmea e escolhe o melhor da raça. Aquele cão que você viu, ele teve uma exposição anterior que devia ter, sei lá, 15, 20 Border Collies. Então, selecionaram ele entre o melhor exemplar da raça Border Collie. Melhor exemplar da raça Border Collie em relação a sexo e faixa etária. Normalmente, os cães que conseguem ganhar, é difícil você ter uma chamada classe filhote, porque você não sabe como que o cão vai ficar. Então, é um cão que já é adulto, já está formado, e aí você consegue fazer essa avaliação, entendeu? Então, você escolhe o melhor da raça, depois que você escolhe o melhor da raça, você escolhe o melhor do grupo, e no final você escolhe o melhor da exposição. Ah, entendi, então. É todo um processo, então. Exatamente, tem um afunilamento, tá? Entendi. Nós vamos ver no nosso curso,
nós vamos ver algumas dessas raças, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui a gente está no site da Confederação Brasileira de Sinofilia, e essa questão da pandemia, né? Enfim, a CBKC, ela está tendo um programa muito bacana que eles estão apresentando sempre alguma curiosidade sobre criação ou sobre uma raça. Então, a live, né? Sobre o Border Collie, critérios importantes na seleção de cães de raça, a raça Weimaraner. Olha aqui, ó, como que é a movimentação de cães de raça Shih Tzu, Dog alemão, suplementos, Bulldog. Vocês estão vendo que eles estão bem oscilando uma raça e um tema? Olha o rastreador brasileiro que eu falei para vocês, que é a última raça que foi reconhecida no Brasil, olha. Congresso Sonale de Aconselhamento e Adestramento. Então, tem muito material aqui. Esse aqui, criando um filhote mentalmente são, é de um colega nosso aqui de Belo Horizonte, que é o Dr. Max Macedo. Ele é criador de cães da raça pastor alemão, mas ele cria pastor alemão na linhagem de trabalho. É um profissional muito competente e que conhece muito de comportamento canino. É um veterinário que conhece muito de comportamento felino, comportamento canino. Vale a pena vocês assistirem. Alguém ia perguntar? Eu ia falar que quando tem as categorias, aí lá tem os padrões das raças. Isso. Tem os arquivos, certo? Isso. Eu vou mostrar daqui a Só que pouco. nem todos têm, tipo, como se fosse o caderno técnico, aquele caderno que é igual esse que você tá mostrando, que tem a ilustração dos padrões. Só alguns cadernos técnicos têm as imagens dos perfis dos animais. Tá. E pode ser porque não seja uma raça que você está procurando, uma raça que não é reconhecida. Pode ser isso. Ah, tá. Tá? Esse aqui, pessoal, condicionamento físico de cães, é o Fernando Bretas, que é o professor que ministrou lá a disciplina, que eu contei a história para vocês, que hoje ele aposentou na escola de veterinária, mas ele é oftalmologista veterinário, ele atende em Belo Horizonte e é juiz. Então, ali, ó. Vocês sabem, por exemplo, a diferença de um trimming e um grooming? Vocês já ouviram esses termos? Trimming, não? Trimming e grooming são duas formas da gente tosar o cachorro. Mas existe uma forma que eu tenho que tirar o pelo do cão e eu não posso alterar a estrutura. Por exemplo, se um cão tem um pelo mais duro, ou se o pelo do cão é sedoso, a forma que eu uso para tosar esse animal pode alterar a infraestrutura, a estrutura desse pelo e mudar a textura do pelo. Trimming e grooming são duas formas diferentes de fazer esse trabalho. De uma forma geral, o trimming usa tesoura, bem simplificando aqui, tá? E o grooming, ele usa um pente que vai arrancando os chumaçozinhos de pelo do cão para não deixar o pelo sedoso, tá? É o que acontece, por exemplo, com raças chamadas raças de pelo duro. Então, aqui vocês estão vendo, olha, um conjunto de palestras, por exemplo, olha, responsabilidade social, a criação de cães de raça pura, técnicas para apresentar, enfim, tá? Tem muita coisa aqui que vale a pena vocês depois passarem e dar uma olhada. Hoje nós temos 3 raças reconhecidas internacionalmente, nacionais. O Terrier brasileiro, popularmente chamado de Fox Paulistinha, o Fila brasileiro, que é esse que temos aí, ó, o Fila brasileiro, e o Rastreador brasileiro. São 3 raças de reconhecimento internacional
e de origem brasileira, tá? A gente tem outras raças caninas que foram desenvolvidas aqui no Brasil, algumas em estágio bem avançado de padronização, mas que ainda não receberam esse reconhecimento. Como eu falei alguns minutos atrás, o dog brasileiro é um exemplo de uma raça nacional bem padronizada, que tem testes de avaliação de temperamento e morfologia, mas que ainda não é reconhecido pela Federação Sinológica Internacional. São só esses três, tá ok? Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Não? Bom, essa aula inicial, pessoal, é para apresentar para vocês esse conteúdo. Dá uma passeada lá no site da CBKC, se você tiver um tempo, até, como eu falei, até bom para espairecer as ideias aí de outras disciplinas, tá? Deixa eu ver que aqui só apareceu uma mensagem no chat. Esther está perguntando. Vocês conseguem assistir o vídeo? Consegue. Na página não aparece a opção assistir. Não, esses vídeos que eu acabei de passar e outros que eu vou passar, Esther, estão todos disponíveis hoje no YouTube, e você consegue ver tudo aí. É isso? Será que eu respondi sua pergunta? Ok. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas a reitoria, né, ela pede para a gente evitar a questão da presença, porque os alunos podem ter diferentes problemas de conexão, enfim. Mas eu estou fazendo o que eu estou chamando de um controle aqui de quem está assistindo às aulas. Então, eu vou pedir a você que escreva, por favor, para mim, tudo em letra minúscula, a palavra presente aí no chat, porque assim eu consigo saber quem está assistindo, quem não está, e eu não vou de maneira alguma utilizar esse tipo de lista para dar presença ou falta, eu não vou lançar isso, mas eu vou ter esse controle de quem está aqui para gente entender o que está acontecendo, tá ok? Mas quem não está marcando presente, eu não vou lançar falta lá no diário, não. É só para eu ter um controle mesmo, tá? Bom, alguém quer fazer mais alguma pergunta? A gente vai encontrar